Olá pessoal, vamos começar aqui com a resolução de questões sobre gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável. Então essa primeira questão aí da UEPI, acredito que seja a Universidade Estadual do Piauí. Dois móveis MN deslocam-se com uma mesma reta. Suas posições em função do tempo estão registradas no gráfico. Com base nele, o encontro dos móveis MN, olha aí, ó, tem dois móveis MN, se dá em que instante? Então, ó, haverá aqui, ó, nesse ponto de cruzamento, um instante em comum aqui, que vai ser um instante T. E essa é a pergunta da questão. Perfeito? Vamos lá. Primeiro a gente tem que identificar que esse movimento aqui, ó, onde temos um gráfico no eixo Y, a posição, e no eixo X, os instantes de tempo, quando o gráfico é uma linha reta, estamos tratando de movimento uniforme. Perfeito? Então, a gente pode calcular a velocidade de cada um desses móveis. Eu vou calcular a velocidade do móvel M aqui da maneira mais simples possível que a gente já aprendeu, né? Variação de posição por intervalo de tempo. Então, a gente pode pegar apenas um trecho de todo esse gráfico aqui. Eu posso pegar apenas um trecho. Por exemplo, posição inicial aqui, ó, do móvel M é menos 20. E uma determinada posição aqui, que no caso é 0, para que houvesse esse deslocamento aqui, ó, ele demorou exatamente 5 segundos para que isso acontecesse. Então, ó, ΔS, posição final, menos posição inicial, que no caso é menos 20, dividido pelo tempo, que no caso é tempo final é 5 e tempo inicial é 0. Essa aqui é a velocidade de M, velocidade constante, pois trata-se de movimento uniforme. Menos com menos vai dar mais. 20 dividido por 5 vai dar 4 metros por segundo. Perfeito? Essa aqui é a velocidade do móvel M. Em todo o intervalo de tempo aqui que você imaginar, qualquer instante de tempo, melhor dizendo, a velocidade dele vai ser 4 metros por segundo. Qualquer velocidade instantânea. Perfeito? Como não dá espaço, vamos calcular aqui do outro lado a velocidade do móvel N. Como é que a gente vai pegar? Também um trecho qualquer. No caso aqui já está bem definidinho, ó, uma variação aqui de 40 metros para 30 metros, isso tudo ocorreu no intervalo de 5 segundos. Olha aí, ó, o gráfico aqui, ó, daqui para cá, ele se deslocou de 40 para 30 num intervalo de tempo de 5 segundos. Então, Vn, que é a velocidade do móvel N, é a variação das posições, ΔS, né, o deslocamento dele, no intervalo de tempo. Então, a posição final é 30, posição inicial é 40. Tudo isso dividido por 5 menos 0. Também, os dois intervalos para os dois cálculos, eu peguei para o mesmo intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Vejam que aqui, ó, a velocidade vai dar negativa. Não é isso? Indicando que o movimento ele é retrógrado. Isso é bem claro de se perceber. Olha só. Perceba que à medida que o tempo vai passando, as posições aqui, ó, elas vão aumentando. Olha só, o tempo vai passando e as posições vão aumentando. Então veja que para o movimento aqui do bloco do corpo M, eu tenho um movimento progressivo, por isso que a velocidade é positiva. Veja que com o passar do tempo, aqui eu tenho já uma diminuição das posições. Os valores numéricos da posição vão diminuindo, tratando-se, portanto, de um movimento retrógrado. Então, aqui a velocidade negativa indica que o movimento ele é retrógrado. Perfeito? Já encontramos, portanto, as velocidades dos dois móveis e agora a gente vai montar as funções horárias. Vamos lá. Funções horárias dos dois móveis. Ó. S de M é igual à posição inicial dele, que é menos 20, mais a velocidade, que é 4 vezes t. Né? Essa função aqui é a função horária da posição. S igual a S0 mais VT. Função horária da posição, obviamente, para o movimento uniforme. Perfeito? Ou MRV, como queira chamar. Já que ele diz que aqui é uma mesma reta. E a posição para o móvel N varia de acordo com a função posição inicial, que no caso é 40, menos 2 vezes t. Temos as duas funções horárias.
Obviamente, o ponto de encontro aqui, o ponto em comum, é exatamente quando o S de M for igual a S de N, e para isso a gente vai ter que igualar as duas funções aí, né? Essas S de M e S de N, igualar essas equações, melhor dizendo, para poder encontrar um instante de tempo que teve cruzamento entre eles. Então, muito simples, ó. S de M igual a S de N, eu vou ficar com menos 20 mais 4t igual a 40 menos 2t. Passo esse menos 2t para cá, passo menos 220 para lá, então vou ficar com 6t igual a 60, t vai ser igual a 60 dividido por 6, e isso tudo dá 10 segundos. Bom, a resposta aqui, portanto, é a letra A. 10 segundos é exatamente o instante de encontro desses dois pontos. Um que partiu da posição 40 e o outro que partiu da posição menos 20 no mesmo instante, ou seja, em 0 segundos, se encontraram aqui no intervalo de tempo, no caso, 10 segundos após o início do movimento. Perfeito? Questão da Universidade Estadual do Piauí. Universidade UFLA, Minas Gerais. Não sei de onde é essa universidade, depois eu pesquiso. A função do movimento S em função S, f de t, né? S em função de t, de uma partícula, tem a representação gráfica a seguir. Tendo como referência esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações sobre o movimento dessa partícula. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai interpretar isso aqui. A partícula ela parte aqui, ó, da posição inicial 0 até a posição S1. Ó, se você observar, ela sai daqui de 0 até 1 com um movimento progressivo e uniforme. Por que esse movimento é uniforme? Ó, gráfico, posição versus tempo. Quando a gente tem o gráfico em formato de uma linha reta, trata-se de um movimento uniforme. Perfeito? Por que esse movimento é progressivo? Porque com o passar do tempo as posições crescem, as posições aumentam. O que a gente pode afirmar? O que acontece aqui, ó, entre T1 e T3? Entre esses dois instantes de tempo aqui, o que a gente pode afirmar? Entre esses dois instantes de tempo, entre o T1 e o T3, se você observar, apesar de dar a ideia, né, de locomoção aqui do gráfico, né, andar, digamos assim, né, ele sair de um ponto ao outro, na verdade, o móvel esteve parado o tempo todo. Perceba que, tanto em T1, como em T2, como em T3, a posição continua sendo a mesma. Então, aqui, na verdade, o móvel está em repouso. O móvel estará em repouso. Perfeito? Já aqui, ó, entre T3 e T4, se você observar, o gráfico é uma linha reta. Trata-se também de um movimento uniforme. Só que aí as posições, ó, se você observar aqui, ó, passar do tempo, as posições vão diminuindo. As posições vão diminuindo. Ele volta para a origem num movimento uniforme. Só que aqui eu tenho um movimento progressivo, as posições estão crescendo, e aqui eu tenho um movimento retrógrado. E por isso a gente já pode olhar as assertivas. Assertiva 1. A partícula parte da origem S0 e em T0 e atinge a posição S1 com velocidade constante e em movimento progressivo. Verdadeiríssimo, né? É verdadeira esta assertiva. Ele está em movimento uniforme, o gráfico é uma linha reta e ele é progressivo porque as posições crescem. Entre os instantes T1 e T3, a partícula realiza movimento retilíneo uniforme progressivo de forma 1. Entre T1 e T3, né, uma casquinha de banana, isso aqui a gente pode pensar que existe movimento, mas na verdade a posição continua a mesma, indicando que ele está parado. Então a assertiva 2 ela é falsa. Perfeito? Assertiva 3. A partir do instante T3, esse aqui, ó, a partícula inicia o seu retorno à posição inicial. Perfeito, a gente viu isso. A gente vai ter aqui as variações das posições. Em T4, se você observar o gráfico, ele intercepta o eixo X, o eixo dos tempos, indicando que ele voltou para a posição inicial. Porém, ele diz que a aceleração ela é negativa, o que é mentira, né? O movimento ele não é acelerado. A aceleração aqui, ó, ela é nula, porque trata-se de um movimento uniforme. Perfeito? Não tem aceleração, muito menos é um movimento retardado. Então, essa assertiva
também é falsa, tornando apenas a letra A verdadeira aqui. Ó. Apenas a assertiva 1 está correta. Perfeito? Questão da Unifor, Universidade de Fortaleza, no Ceará. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória retilínea. A figura representa as posições S em função do tempo t, S está em metros e t em segundos, para os dois móveis. Ele quer saber no instante t igual a 5 qual é a distância entre A e B. Então aqui no instante t igual a 5 segundos, em t igual a 5 segundos, ele quer saber qual é a distância entre A e B. Bem, uma questão parecida com as outras, a gente vai montar as funções horárias, né? Eu vou montar aqui a função horária dessa partícula aqui em verde de verde, e vou chamar de velocidade do corpo verde. Vai ser distância sobre intervalo de tempo, a gente já conhece essa fórmula, né? Já está muito batida. E aí eu pego um ponto aqui, ó, para determinar que, por exemplo, ela sai de 0 e vai até 4 no intervalo de tempo de 2 segundos. Ela anda de 0 até 4 em 2 segundos. Então, ó, posição final 4, posição inicial 0, instante final 2, instante inicial 0. Isso aqui vai dar uma velocidade de 2 metros por segundo. O movimento é progressivo. A velocidade do corpo azul, né, vamos batizar assim, a questão não diz, mas a gente inventa aqui. Δs do azul sobre ΔT do azul. Quem é o ΔS do azul? Aqui ele sai da posição 2 e vai para a posição 4 num intervalo de tempo de 4 segundos. Então, a posição final é 4, posição inicial é 2, tempo final vai ser 4 e tempo inicial vai ser 0. Perfeito? Em 0, no instante 0, um parte de 0 e o outro parte de 2. E aí, portanto, eu vou ficar com 2 dividido por 4, que dá 0,5 metros por segundo. Ambas as velocidades são positivas, indicando que o movimento ele é progressivo. E aí a gente vai agora montar as funções horárias. Tranquilo? Função horária do corpo verde. Posição inicial do verde, que é 0. Velocidade, que é 2. E instante de tempo qualquer, S. Função horária do corpo azul. Então, eu tenho aqui, ó, posição inicial é 2. A velocidade é 0,5 multiplicado pelo tempo. Então, eu tenho as funções horárias. O que é que ele pede aí? Ele quer saber qual a distância entre eles em 5 segundos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Para um tempo igual a 5 segundos, eu vou substituir aqui nas funções. S de V vai ser igual a 0 aqui, é o elemento neutro, né, na soma. 2 vezes 5. O móvel verde vai estar na posição 10 metros em 10 segundos. O móvel azul vai estar em que posição? 2 mais 0,5 vezes 5. 0,5 vezes 5 vai dar 2,5, com 2 vai dar 4,5 metros. E ele quer saber, a pergunta ó, é a distância entre eles. Qual a distância entre A e B? Eu vou chamar aqui D de AB, vai ser S. Ele chamou aqui na questão A e B, eu não percebi. Acabei chamando de verde e azul, então vamos continuar chamando de verde e azul. A distância entre os corpos verde e azul vai ser de 10 menos 4,5, e isso tudo vai dar quanto? 5,5 metros. Perfeito? A resposta aqui é a letra D. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem simples aí da Unifor. Universidade Estadual de Londrina, Paraná. O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Olha aí, ó. Agora veja que o eixo Y, tá certo? A gente tem aqui a velocidade e no eixo X agora eu tenho o tempo. É a função velocidade em relação ao tempo. Função velocidade versus tempo. Bora ver o que ele pede aqui. Ó. De acordo com o gráfico, o módulo da aceleração desse corpo em metros por segundo ao quadrado é igual a uma questão muito simples, uma questão de aplicação direta da fórmula que a gente já conhece, né? Aceleração, o que é aceleração média? A variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo. Variação da velocidade é o que? V final menos V inicial,
intervalo de tempo t final menos t inicial. E aí você pega aí um intervalo qualquer. No gráfico que você tem as informações. Ó. Veja que a velocidade inicial é menos 4, vai para 0. Isso tudo no intervalo de quanto? De 8 segundos. Perfeito? A velocidade varia de menos 4 para 4 e o intervalo de tempo de 0 até 8. Bom, quem vai ser a nossa aceleração? Velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é menos 4, dividido pelo tempo, que é pelo intervalo de tempo, que é 8 menos 0. Isso tudo vai dar 4 dividido por 8. Esta aceleração dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Aqui é a resposta da nossa questão, que é um probleminha muito, muito tranquilo. De fácil resolução, a resposta aqui é a letra A. O módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos lá. A distância entre duas estações de metrô é igual a 2,52 km. Partindo do repouso, na primeira estação, o trem deve chegar à segunda estação em um intervalo de 3 minutos. O trem acelera com uma taxa constante até atingir com uma taxa constante. Vamos colocar isso aqui. Um trem acelera com uma taxa constante até atingir sua velocidade máxima no trajeto igual a 16 metros por segundo. Permanecendo com essa velocidade por um certo tempo e em seguida desacelera com a mesma taxa anterior até parar na segunda estação. Muito bem. Calcule a velocidade média do trem em metros por segundo. Essa letra A aqui é bastante simples, olha só. Letra A, ele quer a velocidade média, né? Vamos lá. Velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, como a gente já sabe. Qual foi o deslocamento aí? O deslocamento desse trem foi de 2,52 km. Isso tudo aconteceu no intervalo de tempo de quanto? Ele fala aí que o trem deve chegar à segunda estação no intervalo de tempo de 3 minutos. 2,52 km em 3 minutos. Perfeito? Ele quer a resposta em metros por segundo no sistema internacional. Então é óbvio que eu tenho que passar de quilômetros para metros e de minutos para segundo. Então, vocês devem lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E 1 minuto correspondem a 60 segundos. Perfeito? Então, eu vou multiplicar aí o numerador por 1000. Vai dar 2.520 metros. Tudo isso no intervalo de 3 vezes 60, 180 segundos. Quanto é que vai dar essa velocidade? 12 metros por segundo. 16 foi a velocidade que ele atinge. Certo? Vamos agora para a letra B. Para a gente responder a letra B, a gente vai esboçar aqui o gráfico. Vamos lá. Letra B. Certo? O gráfico velocidade versus tempo. Vamos colocar todos os elementos que a gente tem aqui. Primeiro, ele falou que, voltando lá, ó, ele falou que o trem ele atinge uma velocidade de 16 metros por segundo, não é isso? Isso numa taxa de aceleração constante, mostrando que o movimento ele é uniformemente variável. Então, aqui eu tenho velocidade em metros por segundo e aqui eu tenho os instantes de tempo em segundos. Perfeito? Vamos dar uma coloração aqui diferente. Esse gráfico, ó, a gente tem aqui ó, uma linha reta, tratando-se de uma taxa de velocidade variando constantemente, com uma aceleração constante. O gráfico velocidade versus tempo é uma linha reta. E aí ele permanece com velocidade constante e aí aplica aos freios do trem, né, uma mesma desaceleração aí, ó, ele vai ter uma mesma desaceleração a uma mesma taxa que na aceleração inicial. Então perceba, o trem sai daqui ó, com velocidade nula, ele parte do repouso, ele atinge uma determinada velocidade máxima
de 16 metros por segundo. E isso tudo acontece em 3 minutos, né? Que a gente já converteu ali para segundos, vai dar 180 segundos. Perfeito? Veja que a figura formada foi um trapézio. Essa figura formada aqui acaba sendo um trapézio isósceles. Por que esse trapézio é isósceles? É trapézio porque é um quadrilátero e tem um par de lados paralelos, né? Esse lado aqui é paralelo a esse. E esse ladozinho aqui, ó, é idêntico a esse, porque se a gente tem a mesma taxa de aceleração e desaceleração, a inclinação dessas duas retas aqui ó, vai formar dois ângulos aqui iguais, e aí você tem um trapézio perfeitamente. O gráfico está esboçado, né? Velocidade versus tempo e calcular o tempo gasto para alcançar a velocidade máxima. Então o gráfico está feito, só que ele está faltando uma informação aqui. Ó. Eu posso chamar esse intervalo de tempo aqui de T, T1, né? Dá um instante de tempo de T1 e esse aqui de T2. Tá certo? Lembrando que esses dois segmentos, ó, esse pedaço aqui, ó, esse triângulo, a base desse triângulo, vai ser idêntica a essa, por causa do triângulo do trapézio 6 isósceles. Perfeito? Então a gente precisa calcular esse instante de tempo aqui, ó. A gente precisa calcular esse instante de tempo, que é exatamente quando ele atinge a velocidade máxima. Sai da velocidade zero, sai do repouso, acelera até 16 metros por segundo, mantém-se com uma velocidade constante e depois ele desacelera novamente para poder parar na outra estação, obviamente. Certo? Então, qual a informação que a gente tem quando o gráfico é velocidade versus tempo? A gente tem todas essas informações de variação de velocidade, de ser um movimento acelerado, de ter velocidade constante num determinado intervalo de tempo. Só que a gente tem que lembrar que todo gráfico, posição versus tempo, todo gráfico, velocidade versus tempo, quando eu calculo a área sobre esse gráfico, tá? Imagine aqui ó, que eu queira calcular a área entre um instante T1 e um instante T2, essa área aqui, ó, essa região, tá certo? Essa área, ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, gráfico velocidade versus tempo, quando eu calculo a área sobre o gráfico, a área abaixo do gráfico, automaticamente eu estou calculando o deslocamento. Perfeito? Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar. Qual é o deslocamento? A questão já forneceu para a gente. O deslocamento foi de 2.520 metros. E é a partir disso que a gente vai calcular aqui esse instante de tempo usando geometria. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Vamos lá. Toda essa área daqui, ó, abaixo do gráfico, toda essa área, ela corresponde numericamente ao deslocamento. A área é igual ao deslocamento e na nossa questão vale quanto? Na nossa questão vale 2.520 metros. 2.520 metros. A questão já forneceu isso para a gente, a área sobre esse gráfico. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar nesse trapézio, vou dizer que essa base menor aqui vale x. Vou chamar essa base aqui menor de x. Consequentemente, essa base aqui também vai ser o quê? X. Tá certo? Eu pergunto a vocês, quanto é que vai sobrar para cada um desses pedacinhos aqui? Veja que eu tenho 180, que é essa base aqui todinha. 180. Menos x dividido por 2. Só que aí vai dar um número um pouco estranho, né? A gente vai ter que fazer uma divisão. A gente pode fazer o contrário. Eu posso chamar esse pedacinho aqui de x. Certo? Eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar esse x aqui, tá certo? Eita, a borracha não está muito legal para apagar. Eu vou apagar esse x aqui também. E vou chamar agora de x somente as bases desses dois triângulos. E aí eu pergunto, quanto é que vai sobrar aqui? O que é que vai faltar aqui? Diga aí para mim. Quem vai ser todo esse segmento aqui, ó? Se a base inteira vale 180 e cada um desses pedaços aqui vale x, então esse pedacinho aqui vai ser 180 menos 2x.
E aqui em cima também vai ser 180 menos 2x, porque trata-se de um trapézio isósceles. Agora a gente vai calcular a área desse trapézio. Vamos calcular a área desse trapézio e ver o que é que vai dar. Vamos calcular. Aquela outra maneira lá, acho que ia dar a resposta também. Vamos lá. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2. Certo? Será que a gente já tem todos esses elementos aí? Vamos ver. A área do trapézio é o próprio deslocamento. Vou transferir aqui, ó. Vou reescrever essa equação já substituindo os valores. 2.520 é a área do trapézio que corresponde ao deslocamento. A base maior dele é 180. Essa base aqui vale 180, que é relativo aos 180 segundos. Somado com o quê? Com a base menor, que é 180 menos 2x, multiplicado pela altura. Olha a altura aqui, 16. Tudo isso dividido por 2. Perfeito? Vamos lá. 2.520. Vamos tentar fazer essa conta aqui de maneira enxuta, né? Aqui vai ser 180 mais 180, 360 menos 2x, 16 dividido por 2 vai dar 8. Vou passar esse 8 para lá dividindo, vou ficar com 360 menos 2x igual a, então é 2.520 dividido por 8. Deixa eu parar aqui para fazer essa conta rápida. Isso vai dar 315. Vamos arrumar aqui que a conta está grande, né? Aí eu tenho que 2x vai ser igual a 360 menos 315. Que dá 45. Perfeito? X vai ser igual a 45 dividido por 2. Isso vai dar 22,5. Tá? Esse aqui é um valor que tem um significado, por enquanto, né, geométrico e algébrico para a gente. Mas vamos lá ver quem é o x. O x... Veja que deu certinho a gente chamar esse pedacinho aqui de x e não a parte central, como eu tinha feito inicialmente, porque o x ele corresponde exatamente ao intervalo, né? Olha lá, corresponde exatamente ao intervalo de 0 até T1. X é esse segmento aqui, ó, que corresponde a quanto? 22,5, que é exatamente o nosso instante de tempo. Daqui para cá, 22,5, tá certo? Até chegar aos 180, que é o percurso total. Resposta, então, da letra B é: o trem ele vai atingir a velocidade máxima dele de 16, exatamente no instante T1, que corresponde a quanto? A 22,5. Então, ó, T1, deixa eu colocar aqui uma cor mais forte, T1, que corresponde a x, né? O T1, na verdade, é um instante de tempo, né? Mas o intervalo de tempo de 0 até 22,5, eu botei aí 22,5 segundos. Né? É um instante que ele atinge exatamente os 16 metros por segundo. Um abraço a todos.